situações reais. Hoje realmente existe muito conteúdo feito por IA, bots em redes sociais, sites caçadores, comentários falsos, algoritmos empurrando conteúdo repetitivo, marketing disfarçado de opinião. Então muita gente sente que a internet ficou menos espontânea, menos caseira, mais comercial, mais artificial. A internet dos anos 2000 era cheia de fóruns pequenos, blogs pessoais e comunidades mais humanas. Hoje, grande parte do tráfego está concentrado em plataformas gigantes como Google, YouTube, TikTok, Meta, X. Isso mudou bastante o clima da web. Mas a internet não está morta de verdade. Ainda existem comunidades reais, fóruns nichados, servidores de games, projetos open source, canais pequenos, pessoas criando coisas por paixão. Só que hoje elas ficam mais escondidas no meio do barulho algorítmico. Muita gente, inclusive, compara a internet atual a uma cidade enorme, antes, pequenas lojas de bairro. Hoje, shopping centers gigantes. O lado curioso é que a IA pode aumentar ainda mais essa sensação nos próximos anos. Já existem vídeos inteiros gerados por IA, músicas por IA, perfis falsos convincentes, comentários automáticos, sites escritos sem humanos. Então a pergunta, a internet está morta? Virou menos uma conspiração e mais uma discussão sobre autenticidade. Porque jogos novos quase sempre assustam as gerações mais velhas. Isso aconteceu com várias mídias antes dos videogames. Já demonizaram livros, rádio, quadrinhos, rock, TV, anime, CG de mesa, internet, celular. Os videogames só viraram Nossa. a partir dos anos 80 e 90. Tem alguns motivos fortes para isso. Medo do desconhecido. Tico e teco. Muitas mães, pais e avós cresceram sem videogame. Então, quando via uma criança passando horas olhando para uma tela, parecia estranho, viciante ou até perigoso. Para quem não joga, é difícil entender que alguém gosta, que existe no jogo e torna aquilo divertido. A reação natural de muita gente no ensino é desconfiar. Jogos são muito imersivos. Diferente de filme ou TV, o jogo faz a pessoa participar. Então, quando surgiram jogos violentos como Mortal Kombat, Doom, Grand Theft Auto, muita gente pensou, open quote, se a criança controla a violência, isso deve afetar a mente dele, close quote. Isso gerou pânico moral enorme nos anos 90 e 2000. Hashtag Trends. Jornais adoram culpados simples. Quando acontece algo ruim envolvendo jovens, mídia e políticos frequentemente procuram uma explicação rápida. É mais fácil dizer, open quote, a culpa é dos videogames, close quote, do que discutir. Problemas familiares, bullying, saúde mental, violência social, abandono, educação, isolamento. Jogos viraram algo fácil porque eram populares e pouco compreendidos. 4. Alguns adultos viam jogos como perda de tempo. Muita gente mais velha cresceu ouvindo: brincadeira é brincadeira, adulto trabalha, videogame não traz futuro. Então ver alguém jogando, assistindo gameplay, vendo campeonato, criando conteúdo de jogos parecia absurdo. Hoje isso mudou bastante. Esportes existem, criadores vivem disso. Jogos viraram indústria gigante. Muita gente adulta joga. Sim, existe um fundo de verdade em alguns casos. Nem toda crítica era inventada. Jogos podem causar problemas quando existe excesso extremo, vício, isolamento, gasto abusivo, contato tóxico online, falta de equilíbrio. Mas isso vale para quase qualquer entretenimento. Redes sociais, celular, TV, a qualquer tempo. Porque videogame virou uma linguagem visual própria. E quem não cresceu com ela, muitas vezes não aprendeu a ler esses símbolos. E para você, provavelmente é automático entender coisas como barra de vida, minimapa, HUD, marcador de missão, mira, inventário, cooldown, efeitos visuais, câmera em terceira pessoa, tutorial escondido. Mas para alguém que nunca jogou, a tela pode parecer um caos completo. É parecido com alguém que nunca viu futebol tentando entender o movimento. Alguém vendo anime pela primeira vez e estranhando os exageros.
jogos atuais como Fortnite, Overwatch, Call of Duty, Brawl Stars têm efeitos piscando, menus, partículas, ícones, sons simultâneos, personagens falando, câmera rápida, informação em vários campos. Quem cresceu jogando aprende a filtrar isso naturalmente. Quem não cresceu pode ficar completamente perdido. Outro detalhe importante: idosos de hoje cresceram numa época em que a TV era passiva, filmes tinham cortes mais lentos, interfaces eram simples, entretenimento não exigia interação constante. Jogos exigem coordenação, leitura rápida, atenção dividida, memória espacial, reação instantânea. É quase uma alfabetização diferente. Curiosamente, isso provavelmente vai mudar nas próximas décadas. A geração que cresceu jogando Minecraft, Grand Theft Auto e League of Legends vai envelhecer entendendo jogos perfeitamente, mas talvez fique perdida tentando entender tecnologias futuras, tipo interfaces neurais ou realidades virtuais ultra avançadas. League of Legends, não. Vou explicar agora, representa uma forma diferente do cérebro manifestar muitas vezes ao estresse, ao trauma, à própria genética, vulnerabilidade genética ou a qualquer outro tipo de acontecimento ao longo da vida. A primeira condição é o transtorno do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático acontece quando o cérebro fica preso em um ciclo de reviver um trauma intenso que aconteceu, seja um atentado, um acidente grave ou uma violência extrema. O sistema de defesa cerebral, por assim dizer, não consegue mais desligar. A pessoa revive o evento traumático através de flashbacks vívidos, pesadelos recorrentes e reações físicas intensas a qualquer coisa que lembre um trauma. Um som, um cheiro, uma imagem, e o corpo entra imediatamente em modo de alerta ou sobrevivência. O coração da pessoa dispara, a respiração acelera e a pessoa pode suar frio, tremer ou até desmaiar por causa disso. Isso porque o cérebro ativa a resposta de luta ou fuga, mesmo sem nenhuma ameaça real naquele momento. Na primeira guerra, por exemplo, os soldados com esse transtorno de estresse pós-traumático eram executados por traumatismos com uma condição neurobiológica grave que afeta a amígdala e o hipocampo do cérebro, alterando a forma como o cérebro processa memórias traumáticas. O tratamento envolve terapias, como as cognitivas comportamentais, e, quando necessário, medicamentos, que são frequentemente necessários. Com o acompanhamento adequado, é sim possível recuperar a qualidade de vida. Segundo, transtorno psiquiátrico, transtorno bipolar. Com o transtorno bipolar, a pessoa alterna entre episódios de mania e episódios de depressão, ou entre episódios de depressão e hipomania. Essas mudanças podem ser devastadoras. Na fase mania, pode haver uma euforia intensa, energia excessiva, ideias aceleradas, impulsividade e comportamentos de risco. A pessoa pode gastar todas as economias, largar o emprego de forma impulsiva ou tomar decisões graves sem avaliar as consequências. Lá próximo da Terra. A pra gameplay do Unreal coisa absoluta, mas eu acredito que essas chaves só podem ser utilizadas com Ashley. Então é muito importante que vocês peguem todos os tesouros com ela antes de voltar pra gameplay do Unreal. Aqui é porque eu adiantei algum. Volta a jogar com o Leon, a gente vai ter que passar em alguns lugares onde a Ashley já passou para utilizar. Consequências negativas desses atos. Já no episódio depressivo, pode vir a tristeza profunda, falta de energia, perda de interesse por tudo, dificuldade de concentração e, em casos graves, ideias e pensamentos suicidas. Logo, para a pessoa que convive com o diagnóstico de transtorno bipolar, a condição não se resume a estar feliz agora e triste depois. Trata-se de uma condição médica que exige tratamento com estabilizadores de humor, psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico contínuo, além de certas mudanças no estilo de vida. Inclusive, o transtorno bipolar pode parecer um labirinto, mas não precisa ser assim. Se você quer entender a fundo o que realmente acontece na mente de quem vive com o transtorno bipolar, eu
Eu escrevi o livro Bipolar Sem Mistérios, com linguagem simples, sem jargões médicos complicados, para te dar toda a clareza que o tema Bate. merece. Te convido a conhecer o livro e o link está aí na descrição desse vídeo. E o próximo transtorno é um dos mais prevalentes no dia de hoje: transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada gera uma preocupação excessiva e constante, acompanhada muitas vezes de sintomas físicos intensos, palpitações, sudorese, tensão muscular, desconforto gastrointestinal. O cérebro de uma pessoa com transtorno de ansiedade ativa a resposta de luta ou fuga, mesmo sem uma ameaça real acontecendo. Tudo isso porque o sistema nervoso fica permanentemente alerta. É uma antecipação negativa do futuro. Fica achando que tudo vai dar errado e te preocupa com tudo no futuro. Agora, um pouco de ansiedade é normal e útil, mas quando ela interfere na vida diária, impede o trabalho, os relacionamentos e o sono, ultrapassa a linha que passamos a chamar de transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada afeta milhões de pessoas no mundo e o tratamento combina terapias, técnicas de relaxamento e, quando indicado, medicamentos ansiolíticos ou antidepressivos. Com um tratamento adequado, a pessoa pode levar uma vida plena e funcional. E o próximo transtorno pode ser até fatal se não for tratado corretamente. Transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior, unipolar, é caracterizado por uma tristeza profunda, persistente, perda de interesse ou prazer em atividades, alterações de sono e apetite, fadiga extrema e dificuldade de concentração, que perduram por no mínimo 2 semanas. Em casos graves, aparecem pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Uma pessoa com depressão pode passar de um estado relativamente estável para um estado de sofrimento muito intenso. A depressão não é uma tristeza, é uma alteração neurobiológica que afeta os neurotransmissores cerebrais, principalmente serotonina, noradrenalina, dopamina e glutamina, e ela pode ter inúmeras causas, como fatores genéticos, biológicos, psicológicos ou sociais. Os episódios podem surgir uma vez por ano, várias vezes ao longo da vida, ou se tornarem crônicos. O tratamento envolve psicoterapia e muitas vezes antidepressivos. A depressão é uma condição médica que não se resolve com força de vontade apenas ou frases motivacionais, necessário tratamento médico. E o próximo transtorno, o quinto transtorno, é frequentemente diagnosticado ainda na infância, mas afeta adultos também. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. O TDAH é caracterizado por desatenção persistente, hiperatividade e impulsividade, 3 eixos, que interferem no funcionamento diário. A pessoa tem dificuldade para se concentrar, terminar tarefas, organizar atividades e controlar impulsos. O TDAH afeta cerca de 5% da população mundial. A literatura científica mostra que pessoas com esse transtorno têm níveis reduzidos de dopamina, um neurotransmissor essencial para motivação, foco e controle de impulsos. Isso significa que o cérebro não recebe os sinais químicos necessários para manter a atenção em tarefas longas ou repetitivas. Por isso, essas pessoas precisam de estímulos constantes. O tratamento envolve medicamentos psicoestimulantes, terapia comportamental e adaptações no ambiente de estudo ou trabalho. O TDAH é um dos temas que aprofundo em outro vídeo aqui do canal, inclusive, porque existem muitas nuances que vale a pena conhecer. E claro, se você tem dúvidas sobre esse transtorno ou qualquer outro desses que já vim falando, você pode me acompanhar lá no Instagram. É um espaço onde respondo perguntas e a gente pode conversar mais de perto. Já o 6º transtorno psiquiátrico que vamos falar são os transtornos alimentares, que são condições graves que distorcem a percepção do próprio corpo e causam comportamentos alimentares prejudiciais para a pessoa. Temos anorexia nervosa. A pessoa restringe drasticamente a alimentação, mesmo estando abaixo do peso saudável, porque há uma diferença na autopercepção. A pessoa se enxerga como acima do peso. Em casos extremos, a perda de densidade óssea é tão grave que os ossos ficam frágeis, quando uma pessoa de 80 anos para de menstruar e tem problemas graves de saúde devido ao baixo peso. Já outro transtorno alimentar é a bulimia nervosa. Ocorrem ciclos de compulsão alimentar seguidos de comportamentos compensatórios, por exemplo, compras forçadas, uso de laxantes ou exercícios excessivos. E mais um ponto importante: pessoas com transtornos alimentares têm risco significativo
quais são tentativas de aliviar a ansiedade causada pelos pensamentos obsessivos, mas o alívio é temporário e logo a compulsão precisa ser repetida. Pessoas com TOC apresentam hiperatividade nas áreas do cérebro responsáveis pelo controle e pela detecção de erros. É como se o cérebro enviasse sinais persistentes de que algo está errado, mesmo quando não está. O TOC é um transtorno que afeta várias pessoas no mundo. É comum as pessoas associarem ele com mania de limpeza ou perfeccionismo, mas não é isso. O TOC é um transtorno incapacitante que exige tratamento. E mais uma vez, com a ajuda de terapia, especialmente a técnica de exposição e prevenção de resposta, tem se mostrado muito eficaz. E em muitos casos, medicamentos antidepressivos em doses altas e por tempo prolongado são necessários para tratar o TOC corretamente. E vamos para o oitavo transtorno psiquiátrico, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, o chamado transtorno do espectro autista, ou TEA. O transtorno do espectro autista afeta a comunicação social e o comportamento. Usar um dispositivo híbrido. E a percepção sensorial. E cada caso é único. E lembrando, começa desde a infância, é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o TDAH. Pessoas no espectro têm dificuldade para interpretar sinais sociais, fazer contato visual e entender piadas ou metáforas. Ao mesmo tempo, podem desenvolver habilidades que são excepcionais em áreas específicas, matemática, música, memória visual. Alguns pesquisadores sobre a área do autismo sugerem que o cérebro tem padrões de conectividade neural diferentes, com conexões mais fortes em certas áreas e mais fracas em outras. Embora não tenha cura, o autismo pode ser manejado com terapia comportamental quanto mais precoce melhor, fonoaudiologia, terapia ocupacional e, quando necessário, medicamentos para controlar sintomas específicos. O diagnóstico precoce e a intervenção adequada melhoram significativamente a qualidade de vida das pessoas com TEA. E o 10º transtorno psiquiátrico é o mais clássico de todos, a esquizofrenia, que é um transtorno psicótico que altera profundamente a percepção da realidade. A pessoa apresenta alucinações, delírios, pensamento desorganizado e alterações comportamentais. As alucinações são percepções sem estímulo real, ouvir vozes, ver pessoas que não estão ali, sentir toques inexistentes. Os delírios já são crenças fixas sem base na realidade. Acreditar ser um agente secreto, estar sendo perseguido por organizações, receber mensagens divinas e por aí vai. O cérebro da pessoa com esquizofrenia processa informações de forma alterada, com desequilíbrios em neurotransmissores como dopamina e glutamato. A percepção temporal também pode estar distorcida na esquizofrenia. A esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento com antipsicóticos, psicoterapia e reabilitação psicossocial que podem controlar os sintomas e melhorar significativamente a qualidade de vida. Mas é importante dizer que o diagnóstico precoce é fundamental para lidar com esse transtorno. E agora vamos falar do transtorno de aprendizagem. A dislexia é um transtorno de aprendizagem que afeta o processamento da linguagem. A pessoa tem dificuldade para reconhecer letras, associar sons a símbolos, ler com fluência e escrever corretamente. Uma receita escrita: adicione 2 colheres de açúcar. Uma pessoa com dislexia pode ler: adicione 2 colheres de sal, ou adicione 3 colheres de açúcar. As letras parecem embaralhadas, invertidas ou desorganizadas. Tanto letras quanto números podem ficar alterados. E é fundamental entender que a dislexia não tem relação com inteligência. Pessoas com dislexia são tão inteligentes quanto qualquer outra. O que acontece é que o cérebro delas apenas processa a linguagem de forma diferente. O tratamento envolve métodos de ensino adaptados, programas fonéticos, audiolivros, softwares de texto para voz e apoio pedagógico especializado. E por fim, vamos falar de transtornos que afetam a personalidade. São um conjunto de transtornos chamados de transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade são padrões rígidos e inflexíveis de pensamento e comportamento que causam sofrimento significativo. O primeiro desses transtornos de personalidade é o transtorno de personalidade narcisista, que se caracteriza por autoestima exageradamente elevada, de admiração e
falta de empatia. A pessoa se considera superior e pode até ser manipuladora em alguns momentos. Já no transtorno de personalidade antissocial, esse já envolve desrespeito sistemático por normas sociais, mentiras frequentes, impulsividades, agressividade e muitas vezes a ausência de remorso ao prejudicar os outros. Terceiro transtorno de personalidade borderline, que causa instabilidade emocional intensa, medo extremo de abandono, impulsividade e comportamentos autodestrutivos. As relações são intensas e instáveis. Já no transtorno de personalidade esquizoide, nosso quarto transtorno de personalidade, ele se caracteriza por desinteresse social em relação aos outros, preferência por isolamento. Existem vários outros transtornos de personalidade: paranoide, histriônico, obsessivo compulsivo, evitativo, dependente, por aí vai. O tratamento envolve medicamentos para sintomas específicos nesses casos, combinados sempre, e muito importantemente, pelo acompanhamento psicológico. Esses são alguns dos principais transtornos psiquiátricos. Agora família. Tem algo de Leon. E vocês sabem, Leon é o Leon, né, time? É o Leon. Vambora, né? Peraí, só deixa eu me guiar aqui. Pronto. Vambora. Aumenta até aqui um pouquinho o som, né, família? Vamos ver aqui pra onde eu vou primeiro. Foi daqui que eu vim. Eu posso lutar contra uma ameaça forte. O sangue não é foda-se porque eu já matei ele. Sangue não é foda-se porque eu já matei ele. Sangue não é foda-se porque eu já matei ele. Mano. Foi mal, escorredor. Vamos. Bora, cadê o monstrão? Bora. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Tá achando o quê? O quê? Não, não é assim na música. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? O quê? A música é do Guios. A rapaziada aí raiz vai lembrar dessa. Guilherme Oss, né? Só um tio pra garantir. Aqui eu já derrubo. E acabou? Pronto, é o próximo é das baratas. Vale muito a pena você conhecer o mais importante disso tudo, é que os transtornos mentais não são frescura, fraqueza
fazer a avaliação adequada e indicar o tratamento correto. Quanto mais cedo o tratamento começa, melhores são os resultados. E agora me diz, qual desses transtornos você gostaria que eu aprofundasse em um vídeo específico aqui no canal? Deixa nos comentários desse vídeo que eu vou ler e selecionar alguns. E se esse vídeo foi útil, claro, deixe o seu like e siga o canal para nos vermos no próximo vídeo. Um abraço. Ô, moleque, cala a boca. Não tá vendo que tua mãe quer o celular, menino? Meu Deus do céu, olha isso aqui. Olha só, olha. Bom dia, meus fofuchos. Como vocês estão? Eu sou a sua influencer favorita, Pilar. Na calada da noite, a nossa querida Mas que caralho. na calada da noite, a nossa querida o que ela fez? Lançou a DLC do Rap. Foi do foi aquele menino do Dava. Aconteceu do nada. Do nada, meus amigos. Vem a Capcom aí com Liam Must Die, que tinha o Ethan Must Die, né? Já tinha no Resident Evil 7. Eles retornam com esse minigame. Eu ainda não joguei, tá bom? Porque eles lançaram isso ontem à noite. Ontem à noite eu tava jogando meu Vampire Brawlers. Fiquei com a patroa, assisti o filme, Zerão. Gostoso, tá? É uma boa sequência, tá? Bom programa, né? Então, não toquei no jogo. Quando acabar o upgrade, eu vou pro Sport Clube. Acabou o Sport Clube? Aí eu sento ali na casa de Raul, ó. Calma, vou ver qual que é. Se eu gostar, eu gravo. Se eu não gostar também, eu vou gravar, tá bom? Porque mini-jogo assim, eu gosto só dos mercenários. Parece esses assim, sem coisinha, não sei. Mas tá aí, pra quem quiser jogar, já saiu a primeira DLC, não é ainda a expansão da história, tá bom? É a Leon Must Die, tá bom? Agora, tem uma galera lá, o cara comentou exatamente o que eu ia falar, mas o Leon Must Die mesmo. Muito hater. Põe aí, Zé, o Fernandinho, técnico da Game. Falei meia hora e foda-se, cagou. Não. O cara é hater do Leon. Ei, bicho. Não, mas isso é só o meu andando. Põe o She-Ra. Os caras botam assim, ó. DLC Leon Must Die, gameplay no comentário. Cara, só tem um cara que me assusta em relação a gameplay. Eu falo, caralho, esse cara aí, velho. Esse cara me posso falar gameplay de 12 horas, mas esse cara me assusta. Esse cara lançou o jogo, Zé. Aquele cara do She-Ra. É bravo. Mas se você já viu o She-Ra, me avisa, mano. Esse é doente, cara. É mania. Põe aí, ó, Fernandinho, Must Die. Vamos ver. Põe a gameplay já, ó. Aí, ó. Começa então ali, você vai pegando o item, tá vendo, Zé? É um mercenário adaptado pro hack. Dá pra ver que é o mesmo modo de mercenário com o tempo. Então, um roguelikezinho, né? É um roguelike. Olha, eu acho que, ô John, vou te ser sincero, combina, tá? Isso aí dá sobrevida pro jogo, isso aí valoriza, porque quem gosta de Resident Evil, ao invés de ter que ficar fazendo, eu vou jogar o mesmo jogo de novo, pra fazer mais rápido. Isso é pra quem faz speedrun, pra quem gosta de valorizar o fator replay do Resident Evil, que é um dos pontos fortes, aí, ó, isso é pra ser feito. Eu acho que a Capcom só perdeu time de novo. De novo. Então, eu queria muito ver essa expansão da história aí, ver, né? Eu ainda vai jogar, né, Zé? Mas eu tô com você, cara. Eu acho que não podia demorar tanto, sabe? Pra lançar Não, me fala assim, DLC, cara. Tinha que pegar um fervo, sabe? O hype. por que que isso aí, que é um modo que, teoricamente, ao meu ver, Não tinha que estar no menu. exato, zerou o Zerou jogo, o bloqueio. gerou no Ultra Hard, zerou. Toma, Mas você liberou um modo comprar. secreto. Pô, o som do Resident Evil ele é muito emocionado. Encontraram vários itens no jogo. Tá escondido. Nos arquivos, né? Até agora a galera caiu em si que a campanha, mas tudo isso, que realmente o jogo é prolongado na parte do livro. Tudo que eu falei lá. Então o que que tem que fazer? Todo jogo inteiro tem que discordar, tem que ser filmar. Isso aí agora, é um cara de pastel, né? Na verdade. Claro, quem joga
como? Na vermelha você escolhe entre 3 coisas para botar no inventário. Isso aí é bom, porque isso aí vai dar sobrevida pro jogo. Valoriza você que comprou o jogo. Isso é bom. Isso aí é grátis, tá? Você não paga mais por isso. É uma DLC grátis. Então, mas aí Tá errado. Aí você deve estar perguntando, então, mas por que então eles não colocam isso já desbloqueou o site? Porque tem que dar aquela sensação de que estão atualizando o jogo, entendeu? Aí um mês depois, deixa eu lançar o que já poderia estar lá, só que aí é manjado. Porque a gente vê que claramente já era para estar no jogo, né? Já era para ter essa opção no jogo. Depois, entendeu? Não, meu, mas que inferno, velho. Nem o Chuchu que teve um, e nem os modos lá do 2. O 2 você zera, já libera logo o corte sobrevivente. Exatamente. Entendeu? Que você vê lá, aí libera aquele modo What If, lá, né? Você joga com os outros personagens. Assim, não sei pra que isso daí, sabe? Lançar depois. Mas enfim. Eu diria De qualquer forma, é aquele careca, bobo lá, careca. Ele é tipo criativo pra caralho, mas eu acho que ele é meio doido, cara. O lado bom era mecânico, sabe? Esse careca aí só faz parte. Ele é maluco, coisa. Ele é bom. Ele é bom pra caralho, mas ele é meio doido. Mas enfim, Zé. O importante é que teve atualização e a galera vai poder jogar, né? Tem mais coisas. Pra quem quer continuar jogando Red, tem um motivo a mais. Eu ainda não joguei, tá? Vou ver depois, vou tocar um pouquinho. Se eu achar legal, gravo vocês. Se não, também fica por isso mesmo. Não, você vai gravar e agora. Se você achar legal, você grava o jogo. Como você é referência pros caras. Não, sou não. Mas agora, deixa eu te falar. O modo história também. Tem DLC. Eu tô mais interessado nisso do que esse game aí. Pois é, tem um jogador para Kraus. Light, vou jogar isso. Light, não sei se eu quero. A realidade é essa. Mas pra quem quiser, tá aí. Leon Must Die. Tá bom, meus amiguinhos? De madrugada isso aí, tá? Soltou na calada da noite, cara. Que loucura. Você já acorda com o bagulho. Mas tá aí. Pra quem quiser, mandem ver. Tá bom? Leon Must Die está já disponível para todos vocês, tá? Um dos maiores problemas de fazer um papel foi a quantidade imensa de palavrões faladas e piadas sem graça fazendo diálogos dos personagens parecerem muito artificiais. Isso tornava o humor da série em seus momentos mais fracos. Muito por causa disso, eu fiquei embrulhando para ver outra obra de esse pobre conhecida por Yellow na voz. A minha lógica era que se a Bivis sendo
Eita porra, fudeu. Não? Isso se dá ao fato de que piadas Fudeu assim não? são praticamente inexistentes na segunda temporada, dando a entender que os produtores, ao invés de tentarem consertar o problema, abdicaram de fazer qualquer piada nesse desenho, resultando em provavelmente um show feito pela Visi Pop, menos de Visi Pop que tem. Eu realmente prefiro essa decisão do que continuar como estava antes, mas isso me fez por muito tempo pensar que falar palavrões em um desenho adulto impossibilitava o desenho de ser engraçado, e que esse tipo de humor simplesmente não funcionava. Isso pra mim só se confirmava quando eu vi as pessoas falando de desenhos adultos engraçados, onde eles eram engraçados por outros motivos, não necessariamente por palavrões, o que é uma loucura, porque quando você dá mais liberdade criativa para uma equipe, eu esperava que elas conseguissem tornar o show melhor. Então por muito tempo eu só aceitei a narrativa que o humor feito pela revista Pop era horrível, até que um dia eu conheci Helluva Boys. Introduzindo o show rapidamente, Helluva Boys é uma obra que se passa no mesmo universo de Halloween Hotel, porém enquanto Rasmus fica fechado exclusivamente no Amador World em troca de algumas interações com o paraíso, Helluva Boys foca bem mais em interações com o mundo humano, e no inferno os personagens acabam tendo liberdade para visitar todos os anéis do inferno. Além disso, cada anel possui um representante que é a representação de cada pecado capital. De qualquer forma, a série foca em Brooks, um protagonista que é muito babaca e imaturo e frequentemente escolhe por decisões violentas em suas missões. Blitz abriu uma empresa conhecida como IMP, onde ao lado de seus dois empregados, Mox e Mini, os três trabalham como assassinos de aluguel. Renan, desliga aí, meu filho. Tá. Tem que ter alguém pra dizer que. Tá bom. Pronto. Porra, meu. Não sabe o que tá gravando. Legal, mas até tem um peixinho. E aceitar trabalhos de vingança e matar pessoas na Terra. E você viu alguns clipes do show, só achou essa descrição uma espécie de spin-off de Halloween Hotel? É possível que você não tenha notado diferença entre cada série. E, meus amigos, eu nem consigo te tirar a razão por isso. O início da série literalmente mostra uma professora sendo traída no meio de uma aula, e por isso ela vai atrás de se vingar tentando assassinar a amante. Durante o desenho, isso só se torna mais verdade ainda. Tem diversas piadas de sexo, personagens falando palavrões, objetos em formatos extremamente suspeitos, mas diferente de Halloween Hotel, eu vi infinitamente mais com Helluva Boys. E ao contrário do primeiro desenho, eu considero esse show uma série engraçada. Se você viu alguns clipes do show, é só jogar. Caralho, mano. Tem uma ótima volte sempre. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Não? Nossa. O Duque começa alguma coisa, velho.
É isso, rapaziada. Valeu, falou e é nóis. Tchau, pessoal.